Uma data, 2 de fevereiro de 1835. Há 180 anos era instalada a Assembleia Provincial, substituindo os Conselhos Gerais do Brasil Império. A TV Assembleia, a partir de hoje, 2 vezes por mês, e o Memorial do Legislativo Potiguar vão resgatar essa história. O memorial já está instalado. Agora falta o depoimento de pessoas que fizeram o poder legislativo. Nosso primeiro convidado, ex-deputado Leonardo Arruda, 4 legislaturas, presidiu a Casa Legislativa, advogado, procurador do município, ex-secretário de Estado. E para me ajudar na conversa no memorial, o jornalista e amigo Gerson de Castro. Obrigado, deputado, pela presença, né? Vamos começar do começo, porque antes de você botar os pés no Poder Legislativo, seu pai chegou primeiro, Lauro Arruda. Bom dia, eu quero agradecer também essa oportunidade que é dada pela Assembleia Legislativa, dada por vocês, de também resgatar um pouco dessa história da Assembleia Legislativa. Eu que convivi aqui durante 16 anos, tive o prazer e a aventura de ser presidente desta casa, e dizer o seguinte: meu pai foi deputado estadual, eleito em 1950, representando Nova Cruz, a região agreste, e ficou como deputado, às vezes como suplente, mas naquele período a Assembleia eram 40 membros. Sempre existia uma rotatividade muito grande, até a última vez que foi candidato, em 1966. Foi a última vez que ele participou de política. Nesse período, eu, como estudante, e eu acho que em 1970 eu fui vereador em Nova Cruz. Fui eleito vereador, o mais votado proporcionalmente, ainda nos dias de hoje, se for proporcional, a maior votação já obtida individualmente por um vereador em Nova Cruz. E a minha tendência era seguir a carreira política, mas talvez pela experiência, tanto tinha meu pai como minha mãe, que tinha sido vereadora e prefeita de Nova Cruz, não queriam que eu continuasse, porque fatalmente eu ficaria radicado em Nova Cruz e que estava terminando o curso de Direito, talvez ia fazer assistência meramente assistência social. E recebi um convite e vim aqui para Natal trabalhar no escritório de advocacia, juntamente com Querubino Procópio, Silvio Procópio, Zé Bezerra Marinho Júnior, depois Dr. Ivan Maciel, Zé Daniel Diniz, e iniciando uma carreira de advogado, militante aqui em Natal. Na época era Procópio Marinho. Você tinha grandes companheiros da advocacia. Nesse período, logo depois, eu sem mandato, mas era afiliado ao partido. Eu sou fundador do PMDB do estado do Rio Grande do Norte, juntamente até pelo grau de amizade que ligava meu pai a Agenor Maria e esse grupo. Tinha uma filiação partidária, mas não tinha uma militância maior. Não eram meus planos voltar a ser candidato.
Não foi sua legenda como deputado? Não, aí eu vou... Deputado Leonardo, vou explicar. quer dizer que o senhor é egresso do velho MDB, é isso? Eu fui eleito vereador em Nova Cruz pelo MDB e posteriormente, quando houve a extinção dos partidos, que o grupo hoje que detém o PMDB do Rio Grande do Norte estava no PP, eu fundei juntamente com a Genô Maria, Roberto Furtado, Hermano Paiva, Cumbuca lá e vários outros, nós fundamos o PMDB e participamos também da eleição de 78 com o Radi Pereira candidato. Mas não estava nos meus planos ser candidato. Eu fui candidato a deputado estadual por uma coisa que o destino me levou, que eu não queria, que foi a morte de um cunhado meu, Demócrito de Souza Paiva, que era deputado estadual, na época estava como presidente da CIDA, e faleceu num desastre automobilístico. Irmão de Graça, minha mulher. E meu sogro, filho também de um ex-deputado. Ex-deputado, Valdemar de Souza Veras, foi deputado estadual algumas legislaturas, naquela célebre que vocês depois vão Assembleia do Museu, no final do governo de Narte Maris, quando tinha duas assembleias. Assembleia Oficial e Valdemar, para ele achava que era oficial, que não era uma dissidente. Ficou funcionando no museu, ele era o primeiro secretário nesse período. Eu tenho a maior curiosidade por essa Assembleia. Era ali na Afonso Pena? A Assembleia do Museu era na Afonso Pena? Não me recordo. Não me recordo, não. Mas é uma história para ser contada. É uma história para ser resgatada. Pronto, era ficar duas assembleias aqui. Isso no final de 1960, é isso? Aí voltando a isso, seu Valdemar, seu sogro, que era prefeito lá de Alexandria, começou a articular, querendo inclusive procurar um substituto pelos vários municípios onde... E esse destino, por exclusão, chegou a mim. Eu não tinha maiores ligações na região oeste, partindo de Alexandria até Luiz Gomes, São Miguel, toda aquela região, e fui para a luta e fui eleito deputado estadual em 1982. Foi meu primeiro mandato como deputado, dentro dessa circunstância, unindo a votação originária, sempre era atribuída a Demócrito, e também o que eu pude agregar através dos meus conhecimentos de Natal e de parte da região agreste de Nova Cruz, onde é a minha origem. Deputado, como é que foi ser candidato na eleição de 82, uma eleição ainda sobre o regime militar, né? Somente a eleição de 85 já a ditadura já estava terminada ou já de saída, né, oficialmente. Como é que foi participar de uma eleição que teve a chamada santa vinculação dos votos, que era votar de cabo a rabo e tudo mais, onde até o presidente Figueiredo veio dar opinião aqui. Comer camarão. Achou do voto camarão em Mossoró. Como é que foi participar daquela eleição? Olha, eu acho que para mim foi a mais traumática situação. Conta essa história, conta essa história aí. Todo mundo sabe as vinculações familiares, principalmente de minha mãe, que continuou como uma grande líder política lá de Nova Cruz. A eterna briga, o DN-PSD de Nova Cruz... Vermelho contra verde. Vermelho contra verde, posteriormente, fez com que ela se insurgisse contra a minha candidatura, e digo aqui sem maiores coisas, ela não me apoiou. Sua mãe não votou no senhor? Combateu a minha candidatura por conta dessa vinculação. Eu acho que, dentro da ótica dela, não vou dizer que era um fanatismo, mas era uma dedicação muito grande que ela tinha ao líder Aloysio Alves. E Aloysio também, com esse seu jeito até um pouco irônico, ele era uma pessoa que gostava, nós tínhamos um bom relacionamento, mas ele chegava lá no Alto Oeste, onde eu era votado, aí fazia uma pergunta, daquela época era na Rádio de Souza, disse: olha, essa candidatura de Leonardo, isso não me incomoda não, que nem a mãe dele vota nele. Isso para eu poder explicar isso
O eleitorado? O eleitorado, mas dei a volta por cima. Em Nova Cruz, dentro da configuração da nossa coligação, eu fui o mais votado, inclusive disputando contra a sua mãe, com sua mãe do outro lado. Com o ilustre deputado Márcio Marinho, que foi presidente desta casa, a gente disputando junto uma campanha lá. Eu fui mais votado porque Nova Cruz reconhecia também em mim o direito de sair candidato. Então eu fui candidato nessa circunstância. Então foi a pior vinculação que eu encontrei. Eu fui grande vítima dessa vinculação. O senhor surgiu deputado contra a sua mãe, então. Contra a vontade da sua mãe. Eu não estou dizendo que foi contra a minha mãe, porque ela já tinha abandonado a política. Certo, perfeito. Mas eu surgi dentro da campanha, dentro dessa configuração, em 1948. Pronto, em 1948, houve um grande acordão em Nova Cruz. Um grande acordão, onde eu vi até aqui nas galerias uma foto aqui do ex-deputado Alfredo Santana. Ele também, que sempre era aliado da minha família lá, que nós éramos no PSD, ele divergiu, se juntou aos grandes, não vou dizer coronéis, porque Nova Cruz não tem coronel, mas os grandes fazendeiros, os homens que, como se diz no interior, que tinha posse, como era Lula Moreira e Totô Jacinto, que era o meu avô, pai de minha mãe, e lançaram a candidatura de Totô Jacinto para prefeito de Nova Cruz em 1948. À época, Nova Cruz era um grande município, porque além de ser a capital do Agreste, pela sua situação geográfica, ele tinha como termos... Estação ferroviária. Depois eu acho que de Campinas, de Jaboatão, era o maior centro ferroviário do Nordeste, trens diários para João Pessoa, para Natal, 3 vezes por semana para Recife. Município grande, polo. Tinha maior feira do estado, tinha 3 usinas de algodão, beneficiamento de sisal, de agave. Então, surgiu essa candidatura. Onde Nova Cruz era Nova Cruz, Lagoa Danta, Pacifica, Serra de São Bento, na época Monte das Gameleiras, que na época era Monte Alegre, e São José do Campestre. Então, um jovem surgiu contra aquele acordo daquela época, chamado Lauro Arruda Câmara, meu pai, e foi para a luta e venceu. Todo esse poderio, toda essa estrutura política que se formou em Nova Cruz. Quer dizer que o senhor nasceu num ambiente de luta contra o acordo. E continua contra acordos. É isso que nós vamos chegar. E eu vejo isso e louvava também a situação da minha mãe, que ela também discordou. Não só ela, a outra irmã dela, recentemente falecida, Iracema, mãe de Hugo? De Luiz Antônio Porpinho. Luiz Antônio Porpinho, de Iracema, que ficou solidária com a campanha. Então eu já nasci nesse ambiente, eu não estou dizendo de rebeldia, mas nesse ambiente. E eu citei um fato aqui, foi sobre a paz pública em 78. Eu era delegado do MDB de Nova Cruz e vim para cá e acreditei no slogan de Radi Pereira, que dizia acordo só com o povo. Eu fiquei exatamente disso daí, foi o que também... De Natal votou em Radi. Me ligou, mas também a Genô Maria. Então, são as circunstâncias, eu acho Então, assim, vamos fazer umas contas aqui. Se em 78 o senhor participou desse processo de oposição a um acordo, então a escolha de 82 não foi tão assim por exclusão, foi uma coisa natural. O problema, estava participando da vida pública. A história de 82 foi o que eu disse. Porque também o seu cunhado morreu. Eu tinha filiação partidária, não estava nos meus planos ser candidato. Uhum. E até por uma circunstância. Quando, em 81, foi concedido a fusão dos partidos. A fusão dos partidos, onde
a pessoa poderia migrar de um partido para outro, e a questão da filiação partidária, quem discordasse da fusão poderia tomar outra... Ter o direito de sair, né? De ter outra filiação partidária e não tendo a carência. Tinha uma janela... Exatamente. Naquele então, tempo. houve várias reuniões aqui, onde foi proposta a fusão de PP com PMDB. Eu e vários outros amigos, coeligionários na época, nós divergimos dessa fusão, até porque estava muito recente, 78. E acompanhando Hadi, que tinha sido nosso candidato ao Senado, eu divergi e não era pensamento meu continuar na legenda, porque tinha outra configuração na estrutura partidária aqui do Estado. Foi quando surgiu essa possibilidade, e eu não estava nem pensando, foi quando houve a morte de Demócrito e que surgiu a possibilidade de eu sair candidato. Não ia sair candidato por um partido da qual eu tinha divergido, tinha praticamente saído juntamente com o Hadi. Foi quando houve a possibilidade jurídica de eu assumir uma outra legenda para ser candidato. Meu sogro era prefeito de Alexandria, e quando surgiu o nome novo na época de José Agripino para governador do Rio Grande do Norte, até contra Aloysio Alves, em 82. E eu fui contemporâneo de José Agripino no Colégio Marista, tinha uma certa... tinha ligação com ele de muito tempo, um nome que estava surgindo aqui no Rio Grande do Norte, e apoiei a candidatura de José Agripino, e fui candidato, fui eleito. Depois de 86 não fui eleito. Nisso daí eu já tinha procurado outros caminhos, me filiei ao PDT. E voltou à Assembleia em 90, né? Fui eleito em 90, 94 e 98 pelo PDT. Durante quando o Dr. Lavoisier tinha ido também para o PDT, quando ele saiu do PDT, eu assumi a presidência do PDT. Eu acho que era vice-presidente, fiquei em torno de uns 10 anos como presidente daqui do PDT, onde mantive a minha candidatura. Acho que se em 82 eu tinha sido vítima não da vinculação do voto, mas até pelos esses aspectos familiares que eu citei aqui, eu fui vítima, perdi o mandato por conta de 2002, na candidatura. Surgidas as candidaturas, até pela luta que nós estávamos tendo de oposição aqui no Estado, grandes embates aqui na Assembleia, onde sempre eu tinha participação, eu optei pela candidatura de Vilma Faria para o governo do Estado. Foi quando existia aquela possibilidade, seria Vilma contra Fernando Bezerra, o senador Fernando Bezerra, que era candidato. Que era o favorito na época. E nós optamos pela candidatura de Vilma. Surgiu até uma possibilidade de eu sair, na época, vice-governador. Nós nos reunimos e sugerimos, nas conversas preliminares, o nome de Salomão Gugel para ser vice-governador, porque teria outra dimensão. Ele estava saindo, ele teria outros segmentos para buscar o voto, para ter uma vitória aqui no Estado e ter um discurso mais afinado com aquela realidade. Já vinha de uma experiência da Prefeitura de Janduís? De Janduís. Nisso,
aquela história de que haveria uma certa vinculação, porque se o partido para coligar teria que ter coligado nacionalmente, mas nós, quando viu a impossibilidade de se fazer uma coligação normal, nós fomos procurar uma coligação branca. E lançamos uma candidatura, duas candidaturas, não vou dizer que é uma candidatura laranja. Nós lançamos uma candidatura circunstancial, que foi a de Ronald de Góes para governador do estado e Miranda Sá para o Senado. Nisso, O seu quociente eleitoral foi lá para cima, né? o grande problema foi esse, porque o PDT nacional, talvez até pressionado pelo PTB do Rio Grande do Norte, que fazia coligação, tinha Ciro Gomes como candidato, se insurgiu contra isso e entrou na Justiça do Rio Grande do Norte contra o lançamento de uma candidatura própria do PDT. Eu achei estranho isso, tanto que o tribunal daqui, por unanimidade, nos deu Quer dizer condições da gente... O partido em nível nacional reagiu contra Nós a estivemos, candidatura própria aqui do Estado? Nós estivemos em Pindamonhangaba, fui com o deputado Antônio Jacome e com Miranda Sá para a convenção de Ciro Gomes, que era candidato a presidente da República, que era o candidato que nós iríamos votar aqui no Estado. Quando chegamos lá em Pindamonhangaba, encontro Manuel Dias, que hoje é ministro do Trabalho, dizendo que Martinez estava querendo falar comigo. Eu disse, quem é Martinez? O do Paraná. Deputado federal do Paraná, José Carlos presidente do PDT. Eu digo, rapaz, eu sou do PTB. Eu digo, rapaz, eu sou do PDT. Se Brizola quiser conversar comigo, Brizola não estava nem em Pindamonhangaba, estava em São José dos Campos, que é próximo. Eu vou agora conversar com ele. Não converso, não tenho nada o que conversar com ele. E, como Brizola não conversou conosco, nós mantivemos aqui a candidatura. Fui chamado algumas vezes lá, que a determinação era a gente retirar a candidatura para apoiar o senador Fernando Bezerra. Mas existia, evidentemente, dentro das bases do partido, uma tendência natural de não entrar nessa coligação. Várias vezes fui procurado, fiz contato, ainda fui a Brasília tentar demover lá o pessoal e partimos para a candidatura. Nesse período, nós ficamos sozinhos, isolados, não dava para... Tinha tempo de TV, pelo menos? É isso, eu acho que... Sim, mas nesse período, aí eles entram com um recurso no Superior Tribunal Eleitoral, e eles anulam a decisão daqui, e eu tenho a impressão que talvez até imaginando também a cláusula de barreira e tal, eles deixaram, e eu era detentor de mandato, tudo deixaram que nós tivéssemos apenas a candidatura proporcional. Só para ilustrar. Mas isso elevava de uma maneira grande o quociente. Luiz, só para ilustrar aqui quem está nos ouvindo, quem está nos vendo, dizer o que é cláusula de barreira, né? Certo. Eu acho que foi um termo que não usa mais, né? Não se usa mais, né? Naquela época... Ela pode voltar agora. Pode voltar, por favor. No Congresso. Nosso deputado que é causídico também. O partido deveria ter 3 ou 4% de negócio do eleitorado, tanto que teve uma vez eu saí, não foi uma aventura minha, foi numa conversa lá no Diretório Nacional, onde surgia a possibilidade de uma candidatura a prefeito de Natal, e eu fui candidato exatamente para ver se mantínhamos o número de votos suficiente para o partido não acabar nacionalmente. Havia uma determinação, principalmente nos grandes colégios eleitorais. Era 5%, né? Foi quando foi eleito na época. Em 9 estados. Antônio Jacome foi até eleito e nós conseguimos pela essa votação. Então, ficamos sem a mínima condição de
sem candidato a governador, sem candidato a senador, eu votando em Vilma, o PDT todo votando em Vilma, eu ia no interior, ficava de braço cruzado no palanque sem poder subir, sem subir. Nisso existia uma candidatura que tinha surgido também, talvez até por articulação minha, que eu fiz articulação, para ver se trazia o maior número possível de votos para o partido, para ver se a gente arriscava fazer dois deputados. E teve, até por partir de um município grande como Canguaretama, Gesane Marinho, que foi candidato e foi eleito. Eu fiquei na suplência. Mas eleita Vilma, ela, ato contínuo, logo depois da eleição, começou a formar a sua equipe e me convidou, e eu fui até o coordenador, a Luiz se lembra disso, daquela equipe de transição. Ela estava formatando o governo dela, nós ficamos lá no Senai, e a partir daí eu fui secretário da Justiça e Cidadania. Ao término do quarto ano, do primeiro período dela, eu seria candidato a deputado estadual, que tinha feito algumas articulações, tinha me recomposto com algumas lideranças no interior, e eu acho que eu teria grandes chances de voltar à Assembleia. E numa conversa com a governadora, ela, de toda maneira, fez um apelo, porque ia disputar uma reeleição, e vários secretários tinham deixado o secretariado, ela estava se sentindo desfalcada. E a sua área é uma área... Não, e eu tive um detalhe aí... Ter sobre o seu birô o sistema penitenciário não é brincadeira. Se eu saísse naquele momento, eu me sentiria um pouco frustrado, porque as coisas que eu tinha encaminhado, eu não tinha conseguido ainda. Que foi centrais de cidadão em vários municípios, inclusive municípios onde eu costumeiramente era votado, como Alexandria, São José de Mipibu e outros municípios. Tinha deixado entabulado no Ministério da Justiça recursos para várias unidades prisionais aqui no estado, inclusive a cadeia pública de Nova Cruz, que tem um nome de um constituinte de 1936 aqui, o ex-deputado Nominando Gomes da Silva. Então, essa daí. Então, se eu saísse naquele instante, eu me sentiria frustrado de não ter levado para os municípios onde eu tinha feito requerimentos, eu tinha feito sugestões aqui como deputado, desses benefícios eu não tinha tido a oportunidade, não tinha levado. E fiquei até o final, fui reconduzido também pelo ex-governador Iberê Ferreira de Souza, e em 2010 ficamos até o dia 31 de dezembro, inclusive entregando alguns equipamentos no final do governo de Iberê, relativos ao sistema penitenciário. Deputado, das vagas que nós conseguimos naquela época. Leonardo, como é que foi a experiência de quem vinha do parlamento, já tendo vivenciado 2 importantes décadas da política potiguar, chegar numa pasta, porque naquela época já havia problemas no sistema penitenciário, mas diante do que tem hoje, aquilo era fichinha. Como foi a experiência de ser secretário de Justiça e Cidadania? Porque a parte boa era a parte do atendimento ao cidadão, onde o Estado evoluiu com as centrais do cidadão. Deve fazer uns 5 anos que está muito mal também. Já, Leonardo, antes dele ser gestor na secretaria, eu queria que ele narrasse a gestão dele como parlamentar. E ao presidir essa casa, ele também foi um gestor. Mas isso, daqui a pouquinho, depois o nosso intervalo. Oi, gente, eu sou Alcione. Vocês me conhecem, né? Sabem que adoro cantar as coisas boas da vida. Mas o que tem para dizer aqui é coisa muito séria. Tem gente que ainda não entendeu, mas agressão não é carinho.
Insulto não é elogio. Então fique sabendo, violência contra a mulher não perdoe. Denuncie. Procure o promotor de justiça da sua cidade. Além de muito carinho, o leite materno oferece tudo o que o bebê precisa para crescer forte e sadio. Dê apenas o seu leite até os 6 meses. Depois dê também outros alimentos saudáveis. Mas continue amamentando até os 2 anos ou mais. A amamentação ajudou a reduzir a mortalidade infantil pela metade. Amamente e alimente o futuro com mais saúde para seus filhos e para todo o Brasil. Retomando a nossa conversa no memorial, ficaram 2 perguntas no ar. A primeira, em qual legislatura você presidiu esta casa? E como foi a experiência de dirigir um colegiado? Olha, em 2004, não, 98? Em 1994, houve uma eleição para governador e eleição geral. Eu no PDT, mas apareceu outra configuração política aqui do Rio Grande do Norte. Outro acordo contra o qual o deputado Leonardo Arruda foi contra. Onde o nosso presidente, doutor Lavoisier Maia, que era senador da República, que tinha ampla chance de ser reeleito dentro dessa coligação, e ele resolveu sair candidato ao governo juntamente com o PFL. Nós tínhamos a candidatura a presidente da República de Leonel Brizola. Tanto que houve uma situação bastante esdrúxula aqui no estado, que Brizola veio e fez uma caminhada nos boxes do aeroporto Augusto Severo, que não veio para Natal. 2 dias depois, quem estava aqui, juntamente com parte do PDT, foi Marco Maciel. Fez uma grande movimentação aqui. E nós discordamos disso dentro do partido, juntamente com Miranda Sá, Roberto Furtado, ex-deputado, que também na época estava conosco no PDT. Nós criamos o PDT oposição e apoiamos essa área dissidente do PDT, apoiou Garibaldi Filho para o governo do estado. Apuradas as urnas, eu fui eleito deputado estadual. Foi quando começou aqui o processo sucessório. Eu acho que foi em 96. Isso foi em 96. Surgiu essa possibilidade de eu... E começou a haver algumas articulações no processo sucessório. Eu, o único do Legislativo. Do Legislativo. Eu, o único deputado do PDT da bancada do Eu Sozinho. Mas eu tenho a impressão que até por exclusão e pela convivência que eu tive com os meus pares aqui na Assembleia, surgiu a possibilidade de eu sair candidato à presidência da Assembleia. Nos articulamos e fui eleito presidente da Assembleia. Fui durante um período da legislatura. Naquela época também não existia essa possibilidade de reeleição. Foi tentada naquela época. Eu estava em Brasília e tomei conhecimento de que o meu, até por amizade, que me ligava ele, o deputado Frederico Rosado e outros deputados tinham apresentado aqui uma emenda, uma proposta para possibilitar a reeleição. Eu tinha alguns compromissos, inclusive com
com um nome que estava surgindo, que era o de Álvaro Dias, e eu liguei de Brasília para Frederico, e também estava, quem articulou também, talvez até por amizade também, foi Raimundo Fernandes, que não era deputado, mas na época era Nirinha, sua esposa, que era deputada. E eu disse aos dois que não tinha a menor condição de aceitar uma reeleição quando eu já tinha um candidato que estava surgindo, já estava se articulando, que era Álvaro Dias. Então, para não quebrar um compromisso que eu tinha assumido com Álvaro Dias, eu não aceitei a minha reeleição. Tive alguns momentos bons aqui na Assembleia. Como gestor e como parlamentar. Como gestor, eu acho que Giria um colegiado, né? Às vezes a decisão não é só do presidente. Em regra, a maioria das decisões não é só do presidente. Eu não fiz uma obra física. Isso. Até porque nós não tínhamos orçamento, mas eu acho que tomamos algumas decisões aqui na Assembleia. O Centro de Estudos e Debates, que eu entendo de grande valia assim, para discutir, como um foro da Sociedade do Rio Grande do Norte, foi criado da nossa administração. Que permanece até hoje, né? Permanece. Prestando bons serviços. Nós iniciamos uma campanha aqui, desde a outra legislatura, contra o artifício do abono salarial que foi implantado aqui, numa burla O abono no Estado como no Estado para completar o salário mínimo, que era ilegal. Tanto que depois fomos a Brasília, entramos com ação contra isso e, talvez forçado por isso, alguns anos depois o governo teve que acabar o abono. Mas na primeira mensagem do aumento, até como uma questão de coerência, enquanto os outros poder judiciário e o poder executivo continuou com a prática do abono, o Poder Legislativo do Rio Grande do Norte pagava integralmente aos funcionários a integralidade do salário mínimo sem esse artifício. Então, eu acho que foi mais uma posição política. Eu tinha votado com Garibaldi, mas começaram a aparecer alguns, não criei nenhum obstáculo, mesmo tendo divergido e saído do governo, que não tinha ninguém indicado de nenhum cargo, divergi, cumpri os compromissos que eu tinha, agora eu não podia perder a minha característica e nem as minhas convicções. Existia uma grande campanha nacional comandada por Brizola contra a privatização de energia, telefonia de energia. Foi quando surgiu a possibilidade da venda da Coserra. E eu, participando de uma reunião da bancada com o governador, ele sabia dessas particularidades, conversou comigo, eu digo, não, governador, eu não tenho condições de votar a favor, porque eu penso exatamente o contrário. O seu partido? E existe uma diretriz até partidária quanto daí. Ele entendeu, mas isso criou uma dificuldade muito grande, porque eles queriam tudo no mundo, menos discutir esse assunto. E precisava do rolo compressor para garantir da urgência urgentíssima, que precisava de 16 votos. O quórum qualificado. O seu perdeu esse quórum. Mas sabe como é as articulações do governo e apareceram os 16 votos, foi dado urgência urgentíssima, chegou aqui num dia, praticamente se aprovou no outro, mas contra o meu voto, e eu não queria embaraço nenhum, nem criei artifício para evitar que ela fosse votada. Eu teria até mecanismos de fazer isso, então cumpri e fiquei até ao final.
fazendo, inclusive. Presidindo o Legislativo, você podia não levar um plenário. Exatamente, mas... Segurar. Barco de gaveta. Eu não criei esse empecilho, até que eu achava que seria uma deslealdade minha eu usar umas prerrogativas de ser presidente para criar um negócio que a casa estava querendo. Chegaram lá 16 votos. Leonardo, você ainda era o presidente quando, anos depois, não sei se ainda no seu mandato ou depois do seu mandato, quando a casa criou a CPI da COSERN? Foi criada, não foi? Foi criada? Foi na gestão seguinte? Na gestão seguinte. De Álvaro Dias? De Álvaro Dias. Não foi criada, foi Garibaldi reeleito. Né? Garibaldi já reeleito, rompido com Geraldo Melo, né? Geraldo tinha rompido, né? Essa CPI foi criada porque teve o número suficiente de assinaturas, e era inevitável que fosse feito. Mas, sinceramente, até hoje não vi consequência nenhuma. Não vi consequência porque a própria maioria vou fazer uma crítica mais política. Quando se apresentou um relatório, o relatório não foi... Eu cheguei a dizer, numa reunião que houve lá na... Aquela velha expressão, a montanha pariu um rato. Do Tribunal de Contas, quando funcionava ali na cidade da coisa, eu digo, eu vou me recusar a assinar esse relatório ou essa ata, porque esta não é a ata nem o relatório de uma CPI da qual eu participei. Não tinha nada a ver, como também uma outra CPI que tramitou nesse período, que não foi do meu período, a da merenda escolar, que no final foi feito um parecer que era uma carta enigmática. Não citava o nome de qualquer pessoa nessa carta. Mesmo assim, o Ministério Público deu andamento e chegou algumas condenações que eu soube até recentemente que todas foram anuladas pelo Supremo. Eu acho que deve ter sido alguma coisa da tramitação judiciária daqui. Leonardo, que lições, assim, você foi presidente, tendo que reafirmar uma posição ideológica, uma posição partidária, como aquela que era uma luta nacional, não era só aqui, né? Na verdade, o PDT estava envolvido numa luta nacional porque era um encaminhamento dado pelo presidente, do então presidente, o governo do então presidente Fernando Henrique Cardoso, né? Que levou uma série de privatizações de telecomunicações e de área de energia no país inteiro. Como é que então foi gerir legislativo e as relações com o executivo nesse momento? Qual é que experiência, que lições você traz desse período da sua vida parlamentar? Quando eu fui eleito, eu acho que a Assembleia, eu tive a satisfação de ser presidido aqui no meu primeiro mandato por Márcio Marinho, político bastante habilidoso. E saudosa memória. E ele sempre divulgava isso, que aqui era a convivência dos contrários. Então, eu acho que nós soubemos, talvez, fazer essa convivência. O fato de eu, aqui na Assembleia, eu ter sido, eu não estou com isso querendo tirar, como fosse um autoelogio, mas eu fui um combativo deputado de oposição, não fiquei alheio a nenhum assunto pertinente. Isso é verdade. Ao mundo político do Rio Grande do Norte. Eu cobri a casa no período. Mas eu fiz, sobretudo com lealdade, não usei nenhum artifício. E ficamos todo esse período, depois outras tentativas aqui de uma outra CPI que se tentou criar aqui, que era de tráfico de influência, onde nós naquela época conseguimos 10 assinaturas, quando o suficiente era apenas 8, existia
o fato determinante, que era flagrante, o que foi noticiado pelo próprio Diário de Natal. Dá para refrescar a memória de quem está nos assistindo? O que era a CPI? Não, na época, chegou ao ponto do presidente da OAB do Brasil vir aqui e nós saímos em passeata para entregar o recurso no Tribunal de Justiça, porque a Assembleia Legislativa criou um certo mecanismo de não aceitar, de não diretamente criar a CPI, mandando para o plenário com parecer que foi dado por um suplente que estava eventualmente assumindo nessa comissão de justiça, e o plenário... O plenário foi quem decidiu que não haveria a CPI. Aquele Buzaide teve aqui, que nós saímos aqui, deixamos no tribunal, e realmente ficou por isso. Para uns era do tráfico de influência, para outros jornais chamava do caso Gusson. Então essa daí foi uma que ficou frustrada também a apresentação dessa CPI. E como foi gerir essas relações como presidente e como parlamentar, as relações do executivo em momentos tão... Foi um período difícil, de muita agitação. No meu caso, no período dos 2 anos, praticamente não. A gente tinha só dificuldades de liberação de recursos. Nós teríamos, mas não houve maiores, até porque eu soube ter os meus limites com as minhas convicções e também com relacionamento com o Poder Executivo. E você sabe que é uma casa eclética. Na composição eu tinha como primeiro secretário o Álvaro Dias, que era do PMDB, continuava aliado do governador. Então, hoje o governador do Rio Grande do Norte, Robson Faria, era o primeiro vice-presidente. Então, nós tínhamos uma mesa eclética que, a partir daí, dentro desse colegiado, do sentido de colegiado, nós levamos à Assembleia. Eu queria, Luiz, então, retomar aquela pergunta. Antes retomar a sua pergunta, que ficou no não intervalo. tem um termo muito grande agora que estão falando com Eduardo Cunha, achacar, não é isso? Achacar. Pronto, nós não fiz isso, não fui acusado disso. Antes disso, ele já falou 3 vezes em Brizola. Ele foi do PDT. Algum fato que liga Brizola ao Rio Grande do Norte, além do partido? Como é que foi a relação? Olha, foi uma das maiores figuras que eu conheci, assim, dentro do PDT, e um outro se chamou Darcy Ribeiro. Darcy Ribeiro. Porque eu, colega de colégio de Mécio Pereira Gomes, de sociólogo lá de Currais Novos, que professor da Unicamp, um dos maiores sociólogos do Brasil, conhecedor da causa indígena, depois foi até presidente da FUNAI, muito ligado a Darcy Ribeiro. Tanto que ao povo brasileiro, naquele livro dele, ele dedica a Mécio Pereira Gomes, que teve a paciência de ler antes de mim. Ele diz isso no livro. Então, numa dessas vindas aqui, Darcy Ribeiro veio aqui e passou uns 2 ou 3 dias aqui junto com o Mécio, quando eu fui esperar... Várias entrevistas. Mécio é natural daqui? Primo legítimo de Dona Denise, esposa do senador Garibaldi. Primo legítimo, sobrinho de Walter Pereira. O pai dele era dentista lá em... Uma grande figura. Como é que foi conhecer e conviver com Darcy Ribeiro? Uma figura como o Darcy? Uma grande figura que eu não posso nem contar. Eu não posso nem contar aqui o que é Darcy Ribeiro. A recomendação que ele fez quando viu a Iemanjá. Ele pediu que nós tratássemos Iemanjá, não vou dizer tudo que ele disse. Você está falando da estátua lá na Praia do Meio. Ele disse, essa é a minha santa de devoção. É a santa da gandaia. Quando você vir uma pessoa que vai fazer uma promessa, aí tem aqueles ex-votos, né? É a comprovação um pé de barro, uma mão. Essa daí é cachaça.
é calcinha, sutiã, então essa... Flores, essa daí é a da gandaia. E pediu, e ainda disse um bocado de reverência. De Darcy Ribeiro, né? De Darcy Ribeiro. Ele passou 2 ou 3 dias aqui, eu fiquei com uma amizade tão grande, porque no tempo de colégio, o apelido que o mestre me chamou, onde ele se encontrava comigo, era o mesmo tratamento. Que apelido era esse? Bimbo. Aí ficou pro resto da vida. Onde chegava... Darcy Ribeiro também lhe chamava de Bimbo? Inclusive os livros dele, que ele me ofereceu, era desse jeito. Darcy Ribeiro também lhe chamava de Bimbo? Também. E quando eu fui candidato a prefeito, aqui em 96, ele, para o programa eleitoral, ele mandou um grande depoimento. Lembro. Um grande depoimento que eu vinculei aqui. Então, Brizola era uma pessoa formidável. Eu tive umas ligações com Brizola, assim, do conhecimento, eu estudava no Colégio Marista, e um dos dias, e saindo, quando cheguei ali na frente na João Pessoa, que tinha encontrei um comício com Brizola, de Djalma Maranhão, menino, ficamos assistindo ali. Foi enquanto Lincoln Gordon estava aqui, aquele célebre episódio. A defesa da legalidade. Da legalidade. Comitê da legalidade. Então tinha visto aquilo, tempo de menino. Posteriormente, pelo próprio noticiário, e a figura que ele era. E em Brasília, no Rio, fui a várias reuniões de diretórios em Brasília, e era uma figura. O cara falava 5 horas, e depois, quando pedia a opinião, olha, não precisa ser tão sucinto quanto eu. Então era uma pessoa que convivia sem... Que usava a televisão como ninguém, né? Era uma pessoa que eu acho que foi um incompreendido pela sua retidão. O cara que foi 3 vezes governador, 2 vezes do Rio de Janeiro, do Rio Grande do Sul, não tem uma acusação dele de... Criou os CIEPs, né? Criou... Então foi uma escola, um aprendizagem. Felizmente houve uma deturpação que era presidido por Brizola, hoje é Carlos Lupe. Existe uma diferença muito grande aí. E a própria família de Brizola, o Brizola Neto, que eu conhecia, como o neto dele, que era Carlito. Ele, talvez até pelo marca ser candidato, foi Brizola Neto. Discordou, tem Juliana, a irmã dele, que é deputada hoje. Então o brizolismo não deixou herdeiros? Olha, tem um Brizola que é vereador hoje no Rio de Janeiro, tem uma neta que é deputada federal, deputada estadual no Rio Grande do Sul, e tem um outro que não foi reeleito agora, que chegou até a ser ministro do trabalho do governo Dilma, do primeiro governo Agora, Dilma. sem ser parente próximo ou descendente, o brizolismo não deixou herdeiros? Rapaz, dentro do PDT ou fora dele? Não, eu acho que as grandes figuras, o mais representativo ultimamente tinha sido o Miro Teixeira, que tinha as suas posições. O Rio Grande do Sul também esqueceu um pouco o Brizola, né? A distância, a morte, apesar de ter um sempre permanente, um movimento, o Brizola vive. Vamos fazer mais um intervalo? E voltamos para vamos retornar com... Como é que um parlamentar vira com 2 assuntos graves. Segurança pública. Leonardo tem uma experiência como secretário de Estado da Justiça e Cidadania. E um pouco sobre o Brasil hoje, sobre reforma política. Daqui a pouquinho. O crack vicia rápido e acaba com a sua vida. Cuidado, seja mais rápido do que ele. Diga não ao crack. A Assembleia Legislativa está ao seu lado contra as drogas.
A detecção precoce aumenta a chance de cura do câncer de mama. Olhe e sinta o que é normal e o que não é em suas mamas. Caso perceba alterações, procure um médico. Se você tem mais de 40 anos, faça o exame clínico uma vez por ano com um profissional de saúde. Se você tem de 50 a 69 anos, faça também uma mamografia a cada 2 anos. O cuidado com a sua saúde é um gesto de amor à vida. Procure uma unidade básica de saúde e saiba mais. Melhorar sua vida, nosso compromisso. Vamos para o último bloco dessa conversa no Memorial com o ex-deputado Leonardo Arruda, que foi secretário de Justiça e Cidadania e, conforme anunciamos no intervalo, nós gostaríamos que ele nos narrasse e opinasse sobre problemas gravíssimos na área de segurança. Luiz, só retomando aquela pergunta, aquela questão, que eu coloquei esse assunto para Leonardo, é o seguinte, ele foi gestor, e nós acompanhamos, nós no Diário Natal acompanhamos a gestão de Leonardo, né, à frente da SEJUC. Ele foi gestor numa época que a questão penitenciária já estava colocada, né, buscava-se soluções, mas nem ele de longe... longe... soluções até com uma figura que morreu recentemente. Grande amigo dele. E nem de longe... Do professor... Hermógenes. Nem de longe parecia a crise hoje, né? Com a superlotação e o país discutindo soluções mais estruturantes para isso. Como é que foi sair de deputado, sair de uma atividade parlamentar de muitos anos, de vários anos, para ser gestor de uma área que já começava a ficar difícil para esse país? Olha, a coisa pior do mundo é um ex falar sobre uma atualidade. São instantes diferentes. São instantes diferentes. E eu acho que eu não queria nem omitir minha opinião sobre a atualidade, porque por ser outra realidade, as dificuldades são outras. Eu tive a satisfação de ter havido uma certa continuidade, enquanto durante 8 anos, no governo Vilma, e completado por Iberê, foi apenas um secretário de Justiça e Cidadania que passou, depois de alguns meses, porque houve um erro histórico aqui no Estado, de que antes, eu não quero usar nem para a atualidade, nem também como retrovisor, mas eu vou citar um fato. Em determinado momento aqui, acharam que o sistema penitenciário era um caso de polícia e levaram para a órbita da Secretaria de Segurança. Isso, os grandes penitenciaristas dizem o seguinte, que a autoridade coatora, aquele que prende, não pode fazer cumprir a pena. Quem prende não pode custodiar. Então, quando houve... E você sempre repetiu, eu não sou da repressão. Então, como eu citei anteriormente aqui, houve aquela comissão de transição, nós fomos procurados por grandes juristas aqui do Rio Grande do Norte, me recordo bem, doutor Ítalo Pinheiro, que depois nós prestamos até uma homenagem a ele, com o nome da escola penitenciária que foi criada, desembargador Ítalo Pinheiro, vários outros, sugerindo à governadora a retomada do sistema penitenciário para a órbita da Justiça e Cidadania. Né? E isso ela fez numa mini-reforma, mas desde o início o atual presidente do Tribunal de Justiça, desembargador Cláudio Santos, era secretário da Justiça, de Segurança, mas informalmente já nos entregou o gerenciamento do sistema penitenciário que nós fomos tendo no dia 14 de novembro de 2003. Então, houve uma certa continuidade, nós encontramos algumas dificuldades inicialmente, para você ter uma ideia, e eu acho que pode até ter refletido agora, até algumas medidas que foram tomadas para quando nós assumimos o sistema penitenciário, tinha 1.600 presos, que o restante estava através das chamadas delegacias, existia aquelas dificuldades todas
de manutenção e uma insatisfação muito grande. Foi aí que surgiram da os Polícia CDPs? Civil. Foi aí que surgiram os CDPs? Um pouco mais na frente. Agora, então nós fomos procurar de se criar vagas. Existia algumas unidades que estavam aparentemente concluídas, mas dentro do setor de segurança e de equipamentos estavam inconclusos. E a primeira coisa que nós fizemos, existia um grande mal que era revoltante, que é o chamado Caldeirão do Diabo, que era a João Chaves, que era pensamento do governo, da governadora, da gente acabar com aquele problema ali dentro de um ambiente habitacional que existia. Mas nós só poderíamos fazer isso se tivéssemos um sucedâneo de vagas dentro do sistema. Encontramos a penitência de Parnamirim aparentemente concluída, sem equipamentos, com dificuldades também de agentes penitenciários, e fizemos uma listagem lá de uma inspeção e precisava de vários reparos, mas em 2004 nós instalamos a penitenciária de Parnamirim e começamos a fazer a migração dos presos para lá. Tinha também uma cadeia pública em Caraúbas e a cadeia pública já inaugurada de Mossoró. A LEP, a Lei de Execução Penal, diz que em cada sede de comarca deve ter no mínimo uma cadeia pública. No Rio Grande do Norte, em todas as, eu acho, 67 comarcas, tinha apenas 3 cadeias públicas. 3 cadeias públicas. Então, a gente começou a procurar esses mecanismos para dotar o Estado do sistema penitenciário, né? Fizemos algumas propostas e conseguimos a liberação de recursos para construir 4 cadeias. Se nós não tínhamos condições de fazermos cadeia em todas as comarcas, íamos fazer mais ou menos regionalizado. Uma grande dificuldade que existe, um problema, é porque isso o ministro Márcio Tomás Bastos dizia com muita propriedade, que existem obras necessárias e a desejada. Uma obra necessária que ninguém ia querer, um cemitério, ninguém ia querer, mas queria, mas quer tranquilidade, quer que a pessoa prenda, que faça cumprir. Mas ninguém quer. As cidades não querem um presente. Querem solução para segurança, mas não querem os presentes. Ele diz, é como feira livre, todo mundo quer, mas não quer na porta dele. Quer ir, mas não quer na porta de casa. Ele dizia isso, sempre repetindo isso. Então, o que nós fizemos? Em Nova Cruz, o prefeito era Cida Arruda, meu irmão. Ele fez existir no centro da cidade, até dentro de uma unidade militar, que era do batalhão de polícia de Nova Cruz, a cadeia pública funcionava lá. Ele conseguiu, a 7 quilômetros lá de Nova Cruz, uma área, e nós fomos a Brasília, conseguimos o Márcio Tomás Bastos veio aqui, Maurício Quina, que era o presidente do DEPEN, diretor-geral do DEPEN. Houve essa liberação desse recurso, enquanto isso a gente estava lutando para conseguir terreno. Conseguimos um em Ceará-Mirim, conseguimos um em Parelhas, conseguimos em Macau e vários outros, e lançamos os projetos. Desses daí, depois de regularização dos terrenos, saiu e foi construído a cadeia de Nova Cruz, que é uma cadeia hoje, nesses movimentos todos, está incólume ainda. Não se ouve falar em Nova Cruz. Não aparece no noticiário. Por quê? Porque foi bem instalada na época da instalação. Nós fomos a Brasília. Inclusive do ponto de vista da arquitetura. Arquitetura própria de um presídio. Nos moldes dos presídios federais. A segurança que foi posta lá. Mas o problema são os procedimentos que estão sendo tomados lá. Nós trouxemos uma equipe do Ministério da Justiça que fez a implantação durante 2 meses, ficou para lá treinando o pessoal. Nesse mesmo período, nós existia uma carência muito grande de
agentes penitenciários. Hoje, quando eu vejo dizendo aí, está faltando agentes penitenciários, eu não sei o que seria hoje se algumas providências não tivessem sido tomadas. No passado, né? Quando a governadora Vilma assumiu, logo na primeira semana, nas primeiras semanas, houve o governo itinerante em Caicó. E tinha uma manifestação dos aprovados no concurso de agentes, ela se prontificou e nomeou todos que estavam aprovados naquela época, 128, lá em Caicó. Posteriormente, nós tentamos fazer um concurso público, sempre tem essa barreira de lei de responsabilidade fiscal, mas que até em 2010, em maio, nós fizemos um concurso para agente penitenciário, 400 vagas, conseguimos com o juiz nomear não só os 400, mas as vagas remanescentes de aposentadoria, de morte, de desistência, e em 2010 nós nomeamos 492 agentes penitenciários. Nesse período, para se ter uma ideia, destinamos 60 para Nova Cruz, fizemos dentro, até pelo próprio termo do edital, pela colocação, a pessoa escolhia, dava suas preferências para poder ser nomeado, e deixamos Alcaçuz com mais de 100 agentes penitenciários, dentro do padrão de ONU, de todos aí, pelo número de presos. Ocorre que durante todo esse período, aí daí vem a história do CDP, começou a haver uma pressão para retirada dos presos de uma hora para outra das delegacias. E não só isso, porque isso daí era uma meta a ser cumprida, como isso é um problema em todo o país, fatalmente isso iria ocorrer. Mas houve, paralelamente a isso, uma determinação para que os agentes penitenciários ficassem responsáveis não só pela custódia, mas inclusive pela escolta dos presos, né? Dos presos. Detentos. Presos de alta periculosidade, onde os agentes penitenciários aqui não usavam nem armas. Então ficou uma coisa difícil. Chegava ao ponto de algumas cidades onde tinha aí, porque eximiu, através da justiça, o uso, a utilização da polícia para levar coisa, que o delegado, uma hipótese de uma cidade, vou dizer de uma forma até hipotética, pode até não ser, de Macaíba, dizer, olha, tem um preço para levar para o médico. Então, os agentes penitenciários, com o quê? Sem nenhuma estruturação. Quando ficava presos em hospital, dizia que era desvio de função, que policial militar não podia haver para lá. Então, uma pressão muito grande. Chegou uma condenação, eu tive que ir a Brasília, que vinha de muito tempo, que pesava sobre mim uma multa de R$10 mil por dia por cada preso que tivesse na delegacia. Um negócio real. Uma multa impagável. Impagável, tudo. Isso uma forma de pressão, e sempre que se reunia com o Judiciário, com o Ministério Público, eu dizia, nós não temos estrutura física nem de pessoal para assumir isso tudo de uma vez. Vamos fazer paulatinamente. Fizemos uma reunião no tribunal, onde quase um TAC. Para lá, se comprometendo a isso, eu digo, eu me recuso a assinar. Eu não vou assinar. Porque eu não vou ser responsável por uma coisa que é inexequível. A gente não tem condições de fazer. Quando depois de todo mundo assinar, chegou para mim, eu botei visto. Advogado. E assinei para ele. Durante esse período, eu não assinei um TAC. Chegava para os promotores e dizia, olha, se você quiser TAC, tem que mandar mais do que eu. Eu sou demissível ad inutum. Como é que eu vou assumir uma responsabilidade? Deputado. Mas isso eu quero dizer, todos esses reflexos estão aqui. Então, quando eu vejo hoje as dificuldades da gestão do sistema penitenciário, dizer hoje só tem 6 por turno lá para coisa, é porque para poder cumprir numa cidade aí, pronto, Jucurutu,
Aí teve que botar agente penitenciário em todas as cidades do interior, utilizando essa mesma Estrutura, né, a pessoal? estrutura que tinha de lá, substituiu apenas o pessoal da carceragem. Então tirou das unidades. Quando, paralelamente a isso, nós adaptamos o CDP lá, aí todo mundo critica, não, porque mudou só. Não, é centro de detenção provisória. Pelas continhas, você, como jurista, você sabe, o preço provisório é para passar 61 dias. Se for somar aquele coisa, tem 2, 3 anos, 4 anos, o cara come provisório. Mas, infelizmente, a culpa só bota para o executivo. Para o gestor. Poder executivo. Então, eu acho que ficou sem condições. Hoje, o Rio Grande do Norte tem pouco mais de 900 agentes penitenciários. Durante o período que é praxe, até pelas dificuldades, a gente não colocava à disposição, só que foi pulverizado. Esse número, isso daí está tendo... ainda dentro do... Quando eu falei de ter tido a felicidade, o governo de Vilma, de ser apenas um secretário, né? Secretário, durante tanto tempo. Eu acho que no governo anterior, ou de Robson, foram 8 secretários de Justiça e Cidadania. Então não houve continuidade. Mas o problema de segurança e outros, educação, tudo envolve a questão política, e a reforma política está há anos em debate. Esperando uma solução. Chegou a vez. Cada um tem a sua reforma. Né? Cada um. É inadiável? Sairá? Eu acho que não seja mais uma panaceia para todos os males. Porque há quanto tempo tem uma crise grande, olha, tem que ser feito isso, tem que ser feito isso. Eu tenho a impressão que algo tem que ser feito. E é urgente. Não pode continuar da maneira como está. Agora, não pode haver certo direcionamento de se usar isso para outros. Gerson. Eu acho, só completando essa questão da reforma política, de que forma o PDT, por exemplo, com suas histórias, com todo um arcabouço, todo um legado de atuação política no Brasil, pode contribuir, por exemplo, hoje, com essa discussão sobre reforma política. Que ela não seja, como o senhor mesmo disse, uma panaceia para todos os males. Não vai resolver todos os problemas do país. O voto distrital. Olha, o que é que pensa o PDT? Rapaz, eu não tenho... Não está mais no PDT assim? Do PDT, voltando histórico. A eleição de 2002, quando terminou a eleição, fui chamado ao Rio de Janeiro pelo Diretório Nacional, que eu tinha feito algumas articulações ainda como presidente, e trazendo o deputado Álvaro Dias, que tinha sido eleito deputado federal, para o PDT. Eu acho que ele sabia que eu não tinha, sem mandato, e eu fui mais um a não ter mandato, de perder o comando do partido. Já tinha ocorrido com Geraldo Melo, com Fernando Bezerra, não? Fernando Freire. Já tinha acontecido, eu sabia que era inevitável. E eu não queria me arvorar de ser o dono de um partido, e disse a ele que no momento próprio eu entregaria a presidência com ele. Conversei com o Carlos Lupe, mas aí ele, com mandato de deputado federal, eu sem mandato, ele quis abreviar isso. E não sei se já afiliado ao partido, se condicionou continuar no partido sem a presidência, que estava mais ou menos marcado. E ele, que eu tinha dado até provas de lealdade no processo sucessório daqui, ele começou a lutar pelo partido. Veio esse Manuel Dias, que é o ministro, veio aqui algumas vezes, nós nos reunimos, eu disse, olha, ele está entregue, agora eu só entrego quando terminar o mandato. Eu tenho um compromisso com o atual
com o atual diretório, os componentes do diretório. Em suma, fizeram uma intervenção. E dentro dessa intervenção, quando fui ver, eu não era mais nem filiado. Entrei no PSB, estou no PSB, se não estou tendo uma militância, mas tem uma filha que é vereadora, Júlia, que está cumprindo o mandato dentro do PSB. O PDT, então, é um capítulo encerrado. Apesar dos ideais, continua os ideais do pensamento meio brisolista, continua. Esta foi a nossa primeira conversa no memorial. Agradecemos ao deputado Leonardo Arruda pela presença e gostaria de saber a opinião dele sobre o memorial do Legislativo Potiguar. Você já andou por aqui, nesse ambiente? Estive até há pouco tempo conversando com Bernadette, que organizou. A lutadora guardiã. Até eu reclamando, mas foi por ter sido relapso de não ter encaminhado as coisas que precisavam, algumas mas peças. Vou contribuir, que eu vejo isso como um resgate histórico mesmo da vida Assembleia Legislativa. Legislativa. Grandes figuras do passado que estão sendo relembradas para ser lembradas pelas gerações futuras. Eu acho que pessoas que eu estive vendo aqui, isso daí, de pessoas, o que já representaram para o Rio Grande do Norte, de uma hora para outra, ser esquecido, ninguém sabia. Histórias precisam ser contadas, né? Precisam ser contadas. E esta é a proposta da TV. Todos aqui que estiveram aqui prestaram significantes serviços ao Rio Grande do Norte. Esta é a proposta da TV Assembleia. Monsenhor Alfredo Gugel não pode ficar conhecido apenas com o nome de um hospital de urgência. Esta é a proposta da TV Assembleia ao abrir esta janela para 2 vezes a cada mês a gente manter essa conversa no memorial. Muito obrigado e até a próxima. Obrigado a você, Fernando.